Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um módulo sobre o estudo a respeito do sistema de ROV. E agora vamos falar sobre o ROV em si. ROV nós já entendemos que significa Remotely Operated Vehicle, que é uma sigla para o veículo operado remotamente. Agora eu queria falar um pouco sobre isso, né? Esse veículo ele pode ser um veículo de observação ou pode ser um veículo de intervenção, não é isso? Esses ROVs, nós já estudamos que eles depende da classe a qual ele pertence, podendo ser classe de 1 a 5. Eu posso entender também que ele pode ter um modo de lançamento, podendo ser free swim ou com TMS, ou TMS do tipo top hat, ou um TMS do tipo gaiola. Possui cabo armado, possui o tether, se for o caso também, se tiver um TMS, ou se ele for um RV de observação, ser conectado diretamente ao tether. Olha que interessante, a gente já entende isso. Agora, o que são esses componentes do ROV? O que é o ROV em si? Né? O veículo ele é composto ali, né, também sobre os subsistemas do ROV. E aí o ROV, nós temos o flutuador, os flutuadores, os blocos flutuadores dos ROVs, eles são o que permitem ele manter o equilíbrio do empuxo na água. Então é o que permite ele ter ali a neutralidade na água. Então aí são os flutuadores. Os flutuadores, eles são fabricados, são compostos por materiais poliméricos, materiais, né, com geralmente resina, esferas, macroesferas, que são materiais que permitem a flutuabilidade do ROV para poder compensar o peso do conjunto do ROV. Agora também eu tenho a estrutura do ROV. A estrutura do ROV pode ser uma estrutura polimérica para ROVs menores, como os ROVs de observação, como também uma estrutura metálica, que é o grande caso dos veículos World Class. A estrutura metálica geralmente é um metal especial, uma liga especial. Na maioria das vezes uma liga especial de alumínio, por causa da corrosão. E o que eu faço para proteger esse sistema, proteger essa estrutura, esse chassi do ROV? Protejo com anodos de sacrifício. Aí é aquele princípio da eletroquímica que nós estudamos sobre o potencial eletroquímico. Por isso que a questão de ser técnico é importante, né? Que aí você começa a entender o eletromagnetismo, a eletroquímica, em alguns conceitos aí. Agora, é claro, tem muita mecânica, tem muita eletrônica, tem muita eletrotécnica, tem muita coisa aí envolvida. Software, é, comunicação, telecomunicações. Então, para você que tem um pouco de expertise nessas outras áreas, é muito interessante também, porque você vai utilizar no estudo da ROV e no dia a dia do trabalho da ROV. Então, todas essas outras áreas adjacentes, para o nosso caso, elas são importantíssimas também. Agora, no ROV, nós temos os flutuadores, nós temos a estrutura, nós temos a HPU que é Hydraulic Power Unit, que é o conjunto motor e bomba que alimentam o sistema hidráulico do ROV. Nós temos também o sistema de compensação do ROV, que é o que mantém, né, a pressão interna ali dos componentes maior que a externa, através dos compensadores. Nós vamos ter, além disso, os sistemas eletrônicos, o sistema de potência elétrica, a garrafa eletrônica, podendo ser uma garrafa eletrônica on-node, com os ROVs mais modernos, mas que é o cérebro do ROV, como a HPU, eu associo o coração do ROV, né? A garrafa eletrônica, o cérebro do ROV, as câmeras, as luminárias, os cabos submarinos que interconectam esses devices, esses dispositivos, sonar. O sonar é importantíssimo para a navegação do ROV e também como instrumento de contingência. Transponders, que são os beacons, que são os localizadores do ROV também, que utilizam a hidroacústica, assim como o sonar também utiliza. As câmeras, eu já falei, né? Os sistemas de movimentação das câmeras, que são o sistema pan e tilt, né? Pan e tilt. Então, esses também são sistemas importantes. Os manipuladores do ROV, os manipuladores, podendo ser eles de 5 graus de liberdade ou 7 graus de liberdade, nós podemos ter de 1 a 7 graus de liberdade. Então, assim, alguns ROVs World Class utilizam um manipulador de 5 graus de liberdade e outro de 7. Ou às vezes dois de 7, não tem problema. Depende da composição que a empresa e o projeto demanda.
Mas ROVs elétricos, que são os ROVs de observação também, eles podem utilizar manipuladores mais simples, como manipuladores de apenas uma função, de abrir e fechar, 4 funções, 2 funções, né? Abrir, fechar e girar. Então, assim, eles podem utilizar menos esse recurso, né? Um recurso menor nesse caso, porque ele não tem a finalidade principal de intervenção, como é a finalidade de um ROV ou Work Class, tá bom? Então, os manipuladores são itens importantes para poder realizar as intervenções, assim como também os manifolds, que são onde os manifolds hidráulicos, onde eu tenho a conexão elétrica e hidráulica para alimentar ferramentas. Eu tenho que ter dispositivo como se fossem réguas de tomadas, imaginem, só que hidráulica e elétrica para controlar ferramentas externas. E luminares, eu já falei também. Então, assim, olha quantas coisas eu tenho instaladas ali no ROV, né? Filtros, os filtros são importantes, filtros hidráulicos, que estão ali em todo o sistema. O óleo, né? O ROV utiliza, um ROV Work Class, ele utiliza óleo para, né, a circulação ali, né, no sistema hidráulico. Então, o sistema hidráulico é interessante, porque tem o sistema hidráulico de alimentação e o sistema hidráulico de compensação, que não, uma coisa não tem a ver com a outra. Um é para alimentar a movimentação geral do sistema, o outro é para compensar para que ele não tenha colapso. Os thrusters, por exemplo, os thrusters são algo muito necessário, que é o que permite que o ROV se movimente. Eu tenho os thrusters, que são os propulsores verticais e os horizontais. Então, esses thrusters também eles ficam ali em um arranjo, podendo ser ortogonal ou, na sua grande maioria, vetorial, e eles giram ali através da potência hidráulica. O pessoal geralmente me pergunta, tem ROVs elétricos além de observação? Sim, tem ROVs Work Class elétricos. Ainda não é muito comum, mas é uma tendência da indústria. A indústria se esforça para lançar, por quê? Para evitar a questão da contaminação ambiental através do óleo. Mas ainda assim a hidráulica é o que entrega a maior potência, a maior eficiência em potência. Então ainda é utilizado em larga escala, né? Os ROVs elétricos Work Class ainda não emplacaram, vamos dizer assim, em quantidade, mas já temos ROVs elétricos Work Class operando. O que acontece é que no Brasil tivemos casos de ROVs elétricos Work Class operando, mas que dependiam de hidráulica para ferramentas e manipulador, então isso acaba não sendo muito coerente, né? Então, mas tem já no mercado, como já existem ferramentas que antes só tínhamos hidráulicas que já são elétricas, como as Torque Tools, já existem Torque Tools elétricas que performam muito bem também. Então, ferramentas também são utilizadas nos ROVs. Vamos ter um capítulo só sobre um módulo sobre ferramentas para falar isso também. Mas falar sobre o bullet, né? O cabo armado chega como na ROV se ele for free swim, ele tem um bullet. Esse bullet ele é resinado, né? Ele é terminado ali no ROV. Agora, se for tether, tem bullet também? Sim, se for um caso de ter um ROV que trabalha com TMS do tipo Top Hat, ele tem um bullet no ROV também, que é para ele acoplar no TMS, o TMS acoplar no guincho. Aonde que ele acopla no guincho? Ele tem lá uma parte, um subsistema do sistema de lançamento, que é o docking head, que é onde ele acopla, né, ali o operador do guincho, quando traz a superfície, acopla e trava o latch. E na hora de lançar ele solta o latch, e aí ele abre ali o latch e consegue desacoplar. Então eu posso ter dois bullets em um sistema de ROV, um do ROV para o TMS e um do TMS para o docking head. Agora a gaiola não utiliza o bullet, porque como ela estaciona de ré ali, né, você tem o tether entrando ali pela traseira do veículo. E aí nós utilizamos um outro dispositivo que nós chamamos de Callum's Grip, ou dedo chinês, que é para travar o tranco ali que dá na hora que você puxa, né, para não sair arrancando tudo. Esse dedo chinês, vamos dizer assim, Chinese Finger, ele trava ali aquela força de tração que acontece.
no tether, senão arranca tudo, inclusive arrancaria da caixa de terminações, que é onde chega, depois que foi resinado no cabo, ou se o tether chega na caixa de terminações do veículo e dali é distribuído para as outras junction box e para a garrafa eletrônica também, assim como para a HPU. A HPU, na maioria das vezes em work class, ela utiliza a mesma tensão elevada ainda. Por exemplo, desceu 3.000 volts, manda 3.000 direto para o motor da HPU. Por quê? Porque ele necessita de potência. Então, geralmente utilizamos a mesma tensão que desce pelo mesmo princípio do cabo. Porque aí uma tensão alta, corrente é menor, as espiras no motor, para quem entende de eletricidade aí sabe sobre isso, as espiras do motor são menores porque a tensão é maior, então a corrente é menor. Então, essa tensão pode ir direto para HPU. Sendo que eu posso ter uma tensão de instrumentação menor, porque a instrumentação não necessita ser tão alta, né? Então, tem veículos que utilizam 1.000 volts, tem veículos que baixam isso aí para uma tensão de 300 volts, depende do modelo. Mas ele pode utilizar uma tensão menor para alimentar a instrumentação. Agora, por onde que passa a comunicação? Na fibra ótica, que também está no interno do umbilical, podendo ser o cabo armado ou o tether, não é isso? Agora, o bullet existe então para essas travas, né, para eu poder acoplar e desacoplar, então é um outro dispositivo utilizado. Falei dos filtros também, falei dos tubos, né, muitas conexões ao invés de mangueiras hidráulicas também podem ser utilizados tubos de inox, também é uma realidade no ROV. Conectores elétricos eu falei, submarinos também, compensadores, falei de sonar. Outra coisa, strobe light, lâmpada estroboscópica também é muito utilizada como equipamento aí de emergência, caso haja ruptura do umbilical. O ROV, se ele tiver tendencioso sendo positivo a subir, né, você consegue detectar por causa da lâmpada estroboscópica que vai ficar piscando. Ela tem um acionamento através de uma membrana, quando a pressão diminui, ela aciona, então aos 20 metros ali começaria a acionar. Falei do transponder, que são os beacons também, que utilizam hidroacústica e servem como localizador do ROV, não só para emergência, mas para o dia a dia da operação também, do sonar. Outro equipamento de emergência que existe no ROV são o estropo de emergência, que é uma cinta que passa ali pela parte do ROV, né, o chassi dele, o core dele, e essa parte, nessa cinta ali, chamamos de estropo de emergência. Para que serve? Se eu perder o ROV, se tiver uma ruptura no umbilical, e daí então, né, ele também for profundo, ou ainda assim, se ele emergir, você tem um ponto ali de içamento que o cabo do guindaste da embarcação pode ser, né, conectado ali através do gato, o nome é esse, né, do gancho que chamamos de gato, para poder içar esse ROV em segurança sem destruir tudo. Imagina, pegar no ponto errado, quebra tudo, é igual um carro, né? O carro, não pode associar um carro, o carro não tem ali o ponto de reboque, você não pode sair arrastando pelo para-choque, senão arranca tudo, não é isso? Então o ROV também, ele tem um ponto específico ali, é o ponto que é para poder rebocar ele, vamos dizer assim, né, para içar o ROV, onde fica instalado então o estropo de emergência, tá bom? Então, falamos aqui sobre bastante itens, manifolds. Outro item que eu quero falar, TCU, Thruster Control Unit, unidade de controle dos thrusters. As TCUs são interessantes, por quê? Elas são específicas para controlar os propulsores, e nela tem que haver válvulas proporcionais, porque o controle dos thrusters são proporcionais. Existem dois tipos de válvulas, válvulas hidráulicas que nós podemos utilizar nos ROVs, que são as válvulas do tipo solenoide, on-off, abre e fecha, ou válvulas do tipo proporcionais. Dentro desse universo das proporcionais, podem também ser utilizadas as válvulas que nós chamamos de servoválvulas, válvulas de serviço, válvulas com servomotor, que são mais precisas ainda. Toda servoválvula é uma válvula proporcional, mas nem toda proporcional necessariamente é uma servoválvula. Agora, qual a diferença que você tem que saber? O que é proporcional e o que é solenoide? Solenoide é on-off, abre ou fecha. Então é tudo ou nada. A proporcional não, eu abro de acordo com o comando, fecho de acordo com o comando. Comandos proporcionais. Thruster,
comando proporcional. Imagina, você não tem como ir tudo ou nada, você controla ali a velocidade, o fluxo. Então são válvulas proporcionais. Então na TCU eu tenho válvulas proporcionais. Em alguns ROVs apenas proporcionais, em outros, além de ser proporcionais, são válvulas do tipo servoválvulas. O manipulador de 7 funções, no caso do Titan 4, que é o mais moderno, não é o mais moderno, é o melhor que temos para utilização, né, no mundo. Vocês terem noção, toda ROV independente do fabricante tem que comprar esse ROV do fabricante Schilling, que é o Titan 4. Então, esse manipulador, ele possui servoválvulas, porque necessita de muita precisão. Então, são válvulas proporcionais mais precisas. Agora, eu tenho manifolds no ROV, eu vou ter manifolds hidráulicos que vão ter ali uma composição de válvulas solenoides com válvulas proporcionais, ou manifolds que têm apenas proporcionais, ou manifolds que vão ter apenas solenoides. O que você tem que saber é que nesses manifolds hidráulicos você tem válvulas, podendo ser válvulas do tipo solenoide ou do tipo proporcional. Qual a finalidade? Alimentar ferramentas, alimentar dispositivos que vão ser instalados na ROV. E você também tem que saber que thrusters utilizam então um comando proporcional, então são válvulas proporcionais, podendo também ser servoválvulas. Um manipulador, dependendo do tipo de manipulador, se ele é um manipulador servocontrolado, então ele utiliza servoválvulas. Se ele é um manipulador rateado, então ele é um manipulador que utiliza o quê? Válvulas solenoides, porque tem comandos mais bruscos, mais compassados. Bom, então, sabendo sobre isso, você já consegue entender não só os macrosistemas também, como eu sempre repito, mas o que tem dentro. Já estamos analisando mais o detalhe dentro do veículo. Então, a garrafa eletrônica, eu falei para vocês, garrafa eletrônica, alguns veículos utilizam garrafa eletrônica. Essa garrafa eletrônica, ela na maioria das vezes é estanque, ela tem um cavername para poder suportar a pressão da profundidade que vai atuar, ainda mais se forem para águas profundas e ultra profundas. Ou porque no caso da garrafa eletrônica, na maioria das vezes, ser uma garrafa estanque e não compensada, né? Ela é atmosférica. Por quê? Porque ali eu posso ter cooler, né? Alguns dispositivos que não vai dar muito para eu colocar o óleo ali. Agora eu posso ter, então, garrafas no ROV que elas vão ser, ela tem que ser estanque, não é isso? Mas elas podem ser compensadas ou elas podem ser atmosféricas. Compensadas são as que utilizam o compensador, como eu expliquei anteriormente, compensador hidráulico. E as atmosféricas são aquelas que vão ter então um material, a parede do material com a resistência tal qual para suportar ali a profundidade, ou seja, a hidrostática. Eu tenho algo também para falar para vocês que é o transformador que tem no ROV, sabia? O ROV também tem um transformador que vai fazer o inverso. Eu não elevei lá na HVTU, o do ROV agora, o transformador que está no ROV, ele vai baixar essa tensão. Ele vai baixar, então é um transformador baixador, né? Então, assim, tem um transformador no ROV também, tá? Então, por quê? Porque ele viajou através do cabo em alta tensão. Quando chega no ROV, eu tenho que diminuir para poder distribuir. E essa distribuição vai ser depois que essa tensão chegar ali na caixa de terminações, ela passa pelo transformador, do transformador pode ir direto para a HPU, como eu falei para vocês, né, que pode ser que ela, na maioria das vezes, utilize a tensão in natura, vamos dizer assim, e também para instrumentação, que aí vai lá para as caixas de passagem, ou vai direto para a garrafa eletrônica. Então aí depende do modelo, mas o conceito é sempre o mesmo. Importante é vocês saberem que o conceito de ROV, independente do tamanho do ROV, a classe dele é sempre o mesmo, né? Sobre a potência, sobre a distribuição, sistema de lançamento, HVTU, como eleva, como que viaja. Outra coisa importante que eu quero falar para vocês também é sobre o deck cable, porque eu tenho que ter um cabo que vá desde a minha unidade de controle, né, que aí elevei aquela tensão, até chegar no cabo armado que está no guincho. Então o deck cable, ele é esse interconectador da sala de comando até o guincho, que é onde esse comando chega para viajar pelo cabo armado. Outro item que eu tenho também, que é importante comentar, é o slip ring. O slip ring é um contato giratório que fica ali no centro, no miolo do tambor,
Porque imagina, você está girando o cabo, como é que você gira aquilo ali? Você chega a tensão num ponto fixo e gira, né? Então é como aquelas mangueiras de jardim, não sei para quem, se alguém conhece, que você puxa, a hidráulica chega num ponto, mas você gira o tambor e não enrola tudo. Porque se fosse assim, enrolaria tudo, não daria certo. Então você tem um contato giratório, chega no centro ali e através de escovas, ali você tem, né, os rolamentos ali, vamos dizer assim, essas escovas rotativas que ficam ali, né, tem o trilho também, e aí você consegue não perder o contato. E como acontece na parte óptica? O mesmo princípio, só que agora com espelhos para poder não perder o contato óptico. É bem interessante essa tecnologia. Então nós temos slip rings nos tambores. E onde que eu tenho tambor no sistema de ROV? No guincho, que está na superfície, né? O guincho que eu lanço ROV não está dentro da água, tá na embarcação. Mas eu tenho um tambor onde está o cabo armado. E ali eu tenho que ter um slip ring. Agora eu tenho outro tambor, que é onde? Se eu tiver TMS, esse TMS tem tambor, porque tem tether nele. Ali eu também tenho slip ring. Esse slip ring vai para a água, então ele tem a mesma composição interna, vamos dizer assim, o mesmo conceito, porém ele é estanque, nesse caso ele vai ser estanque com preparo maior porque ele vai para a água, né? E água salgada, e pelo slip ring vai passar alta tensão, né? Porque eles são contatos elétricos e ópticos, né? Quando é o óptico, nós chamamos de forge, Fiber Optical Rotary Joint, isso. Então, assim, é um contato giratório, né? Óptico. Então, assim, quando o pessoal fala assim, tem que reparar o slip ring, mas tem o forge também. Você já entende que é a parte óptica do slip ring. Então, esse é o princípio, né? Claro que isso aqui é um briefing geral sobre o assunto, mas são os itens e componentes importantíssimos. Agora, um também que eu estou falando aqui, vou me lembrando, no guincho eu tenho level wind. Não só no guincho, mas lá no tambor do TMS também, o que permite, né, você enrolar o cabo arrumadinho? O level wind, eu tenho polias, eu tenho docking head, eu tenho A-frame na maioria das vezes, eu tenho o guincho, eu tenho a HPU do guincho. Se eu não tiver A-frame, pode ter outro tipo, pode ter um cursor, você pode ter um lançamento pelo moonpool, que é uma abertura na embarcação. Então, assim, o conceito vai ser como que eu coloco, você pode mandar assim, tá, eu preciso entender como que eu vou colocar esse RV em segurança na água, eu vou retirar ele em segurança da água no convés. Vai ter que ter um sistema de lançamento, aí a engenharia vai cuidar disso. O que é mais comum é por A-frame em quantidade, A-frame é o mais comum, o guincho também, né? O guincho é necessário, porque você tem que ter ali o cabo armado enrolado em um tambor, então o guincho em todas as circunstâncias vai existir. O TMS nem sempre existe quando o sistema é free swim, eu já expliquei sobre isso. E aí falei um pouco sobre os componentes. Espero que vocês possam ter dúvidas, possam trazer mais dúvidas e nós possamos gerar também, né, com certeza futuramente, vamos gerar mais materiais, sendo mais detalhistas, falando mais sobre esses componentes do ROV, né? Falamos aí sobre as classes já, sobre a história do ROV, falamos sobre agora, né, sobre as unidades básicas do sistema de ROV. Agora mergulhamos um pouco mais fundo no veículo, né, falando sobre detalhes ali em específico do veículo também. E espero que vocês estejam gostando do conteúdo, espero que tragam também dúvidas para que possamos esclarecer e espero você no próximo módulo. Um grande abraço.